Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal do 7º ano EJA 3, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e prontos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós teremos nossa aula de número 28. E como de costume, iremos iniciar fazendo a correção da atividade da aula 27. Tinha aí um texto, certo? Não trouxe o texto novamente para não ficar tão prolongado, tá? Era a Cumbuca de Ouro e os Marimbondos, tá? Era um conto popular que tinha aí, tá? Para que vocês pudessem ler e resolver as questões. A primeira questão dizia o seguinte: qual o conflito que originou a história? Né? O que foi que originou a história? A partir de quê? Foi a questão do homem pobre ter encontrado uma cumbuca de ouro nas terras de um compadre rico, tá? Então, esse foi o conflito que originou a história. Segunda questão. O texto que você leu é um conto popular. Isso se justifica por quê? Letra A. É uma narrativa ficcional com uma linguagem simples e com marcas de oralidade. Verdadeiro, né? Então, é realmente um gênero ficcional que traz uma linguagem bem simples e trazendo marcas dessa oralidade. Então, a letra A era a alternativa correta. Na letra B dizia o seguinte: é um texto dissertativo com opiniões dos personagens e com linguagem culta? Não. Narra fatos do cotidiano com uma linguagem clara e com autor conhecido? Também não. Ele traz uma notícia engraçada para entreter e informar a sociedade? Não, né? Não é uma notícia, né? E se trata de um conto popular. Então, segunda questão, alternativa correta, letra A. Terceira questão. No texto, pregar peças significa o quê? No contexto aí da história, pregar peças quer dizer realizar brincadeiras. Então, terceira questão, alternativa correta, letra C. Quarta questão. No trecho, chegando lá nas matas, a palavra grifada indica ideia de. Quando diz aí, ó, lá, esse lá aí dá ideia de quê? De tempo? Não. Modo? Também não. Intensidade? Não. Lugar? Sim. Lá, né? Lá nas matas. Estou me referindo ao lugar. Então, a alternativa correta era a letra D. Quinta questão. Por que o rico jogou a casa de marimbondos dentro da casa do amigo pobre? Ele queria fazer o quê? Dar um susto no pobre. Então, quinta questão, a alternativa correspondente era a letra B. Então, estava bem fácil, tenho certeza que vocês acertaram todas as questões. E vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as preposições. O que é uma preposição? Vejamos. A preposição é uma palavra invariável, ou seja, ela não vai mudar, não vai ser alterada. Seja singular ou plural, seja masculino ou feminino, ela vai se manter da mesma forma. Ela é invariável, não vai sofrer variação, não vai sofrer alteração, mesmo em relação a gênero ou número. Obrigatoriamente deve estar antes de um termo, que pode ser substantivo, adjetivo, verbo ou advérbio. E é colocado nessa posição. É capaz de estabelecer uma relação de dependência entre esse termo e um principal. Então, a preposição, ela é um termo que necessita de outros, tá? Ela, por si só, ela não consegue fazer um sentido, já ter o seu sentido próprio, né? Ela necessita, ela é dependente de outros termos dentro de uma oração. Essa relação pode ser de posse, modo, lugar, causa, fim, entre outras. A preposição é uma palavra invariável que liga dois termos da oração, subordinando um ao outro. Então, ela vai ligar dois termos dentro de uma oração, onde um necessita do outro. Então, ela vai fazer essa junção aí, tá? Entre um e outro.
A preposição estabelece ainda uma certa relação de dependência entre elas. Vejamos aí, ó. É uma questão fácil de resolver. O de aí é uma preposição. Observem que ele está aí no meio, fazendo a junção aí entre dois termos, tá? Moravam em Maceió. Em aí, ó, fazendo a junção do moravam em Maceió, né? Gostava de chocolate. Gostava de chocolate. É uma novela imprópria para crianças. O para aí também estabelecendo fazendo com que um termo dependa do outro, fazendo essa ligação aí no meio, tá? As classificações das preposições. As preposições, elas podem ser divididas em dois grupos, os grupos essenciais e os grupos acidentais. Os essenciais são aqueles que sempre foram preposições, tá? Que são as preposições essenciais, principais, que é o a, o ante, o após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Já as acidentais são palavras de outras classes gramaticais que passaram a funcionar também como preposição, tá? Então, não são aquelas que sempre foram preposições. Elas passaram a ser preposição. Conforme, consoante, segundo, mediante, como, durante, exceto, fora e etc, tá? Então, eu tenho as essenciais, que sempre foram preposições, e tenho as acidentais, que eram de outras classes gramaticais e viraram preposições. Então, aí as principais preposições, né, que eu acabei de falar para vocês, então eu coloquei aí no quadrinho para ficar mais claro para vocês. Então, essas são as principais preposições, tá? O uso das preposições. A maioria das preposições são palavras vazias de sentido, se consideradas isoladamente, né? Se eu pegar o de e colocar ele lá sozinho, ou com, enfim, qualquer preposição, se eu colocar ela de forma isolada lá, ela não vai ter um sentido, né? Vai ficar meio sem noção, sem nexo, tá? Então, ela de forma isolada, ela não vai apresentar sentido. Então, ela vai servir para ligar termos na oração, tá? Então, quando a gente faz essa ligação, né, quando utiliza a preposição para fazer essas ligações, aí sim ela vai trazer uma significação e vai trazer um sentido, né, para aquele contexto. Observamos aí as possíveis relações das preposições dentro de contextos. Então, a preposição ela pode estabelecer uma relação de posse. Como, professora? Quando eu digo aí, ó, são lindos os olhos de Patrícia. Eu estou me referindo aos olhos de quem? De Patrícia. De posse de quem? De Patrícia. Então, o de aí está estabelecendo essa relação de posse. Ela também pode fazer a relação de companhia, tá? Viajará com as amigas. Então, a preposição com aí dando ideia de companhia. Quem é a companhia? As amigas. Lugar. Estive em São Paulo. Tá? A preposição em aí dando ideia de lugar, fazendo essa relação aí de acordo com o contexto. Estive em São Paulo. Meio, voltaremos de ônibus. Qual o meio que será utilizado para voltarmos? De ônibus. Então, o de aí dando essa ideia de meio. Também temos as preposições que fazem relação de fim. Parou para abastecer o carro. Parou a fim de quê? De abastecer o carro. Então, a preposição para aí, dando essa ideia de fim, finalidade. Causa. Manuel Bandeira não morreu de tuberculose. Qual foi a causa? De tuberculose, tá? Então, o de aí dando essa ideia de causa. Assunto. É melhor não falarmos sobre futebol. Falarmos sobre o quê? Futebol. Sobre está dando ideia de assunto. Está estabelecendo aí essa relação juntamente com as outras palavras nesse contexto.
O avião decola contra o vento. Esse contra aí, o vento, está dando ideia de oposição, né? O contrário. Recurso. Estamos sem condições de viajar no momento. Ó, esse sem condições de viajar no momento, né? Utilizando aí a preposição sem, indicando aí recurso. A bicicleta é de alumínio. O de alumínio aí, né? A preposição de, iniciando aí dando ideia de matéria. Instrumento, feriu-se com o martelo. Então, o com aí, estabelecendo essa possível relação de instrumento. O instrumento que utilizou para ferir-se. Tá? Então, as preposições, ela podem indicar essas possíveis relações a depender dos seus contextos. E as preposições, elas podem ser de combinações e contrações, tá? As preposições podem se unir às palavras de outras classes gramaticais por combinação ou por contração. Se na junção de elementos não há alteração fonética, ocorre combinação. Caso contrário, ocorre a contração. Então, vejamos aí os exemplos de preposição que foram criadas a partir de combinação. Ó. A junção do a com o ou os, que vai formar o ao ou aos. A mais onde formou aonde, tá? Então, são preposições de combinação. Por quê? Porque a junção desses dois elementos de classes gramaticais diferentes, tá? Não trouxe alteração fonética, não trouxe perca nenhuma em nenhuma palavrinha, nem na fala, nem na escrita. Então, eu tenho preposições por combinação. Já na contração, vai haver perca, tá? Vai haver perca de algumas letrinhas e também da questão da fala, da nossa pronúncia. Então, vejam aí, ó. De mais o ou os vai originar a preposição do ou dos. Então, houve aí percas, houve alteração. Então, eu tenho preposições por contração, tá? Como várias outras aí, ó. De mais a, que vai formar o da ou das. Em mais o, no, nós. Entre outras aí, ó. A mais aquela, vai formar aquelas. Observem que necessitou aí de uma crase, tá? O de mais ele, formou o dele. Aqui também tenho outras, tá? O a mais a, formou o a craseado. De mais ela, formou o dela. Então, todas essas preposições, elas sofreram alteração foneticamente. Então, são preposições por contração. E nós temos também a locução prepositiva. Chamamos de locução prepositiva o conjunto de palavras com valor e emprego de preposições. Então, são palavras como atrás de, através de, embaixo de, a fim de acordo com, por causa de, longe de, perto de, ao redor de, junto a, ao lado de, apesar de, por trás de, acerca de, cerca de, em favor de conformidade com e etc. Então, são um conjunto de palavras com emprego, tá, de preposições. Então, um conjunto de palavras com valor, né, e emprego de preposições. Então, não é apenas uma preposição. Eu tenho duas ou três, tá? Eu tenho um conjuntinho de palavras aí. Então, vai dar o nome de locução prepositiva. Então, vejam aí nos exemplos. Eram agradáveis para com os amigos. Observem que eu tenho duas preposições aí juntinhas, ó. Para com, tá? Então, eu tenho uma locução prepositiva. A proposta estava de acordo com o pedido. De acordo com. Então, eu tenho três aí, ó. Então, locução prepositiva. Então, eu tenho aí também uma tabelinha com outras locuções prepositivas, tá? Para vocês terem ideia. Então, vamos exercitar um pouquinho para ver se vocês compreenderam direitinho o nosso conteúdo de hoje, que tá bem simples e bem fácil. Tenho aí, tá, uma tirinha, onde tem uma fila aí, né, imensa.
E tem uma plaquinha aí, ó, vacina contra vírus. Que relação de sentido estabelece a preposição usada na tira? Qual foi a preposição que foi utilizada aí, pessoal? Vacina contra vírus. Qual é a palavrinha que está ligando aí os termos na oração? A palavra é contra. Então, esse contra aí, ele estabelece que ideia, que sentido? Quando eu digo vacina contra vírus, esse contra aí vai dar a ideia de oposição. Então, o contra é uma preposição que vai dar a ideia de oposição, tá? Segunda questão. Reescreva os provérbios a seguir, completando-os adequadamente com preposições. Então, vamos lá. Tá faltando as preposições aí nesses provérbios. São provérbios bem conhecidos. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a preposição que falta aí é até. Não adianta chorar pelo leite derramado. Então, preposição aí, ó, pelo. A voz do povo é a voz de Deus. Cada macaco no seu galho. Caiu na rede é peixe. De grão em grão, a galinha enche o papo. Deus escreve certo, qual é a preposição? Por linhas tortas. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Amigos, amigos, negócios à parte. Um dia é da caça, outro é do caçador. Então, vocês iriam completar aí corretamente com as preposições adequadas. Estava bem fácil, bem simples, tá? E aqui a correção, tá? Das questões que nós resolvemos oralmente, tá? Então, pessoal, aí estão as referências da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, tenham compreendido o assunto bem direitinho. Recomece sempre que for preciso. Só não abandone nunca o seu sorriso, a força e a fé. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau.